TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Evelyn Carvalhais e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nessa semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, dia 10 de abril, e você vai ver a seguir. Contratos vencidos da CONDEP podem afetar coleta de lixo em Petrópolis. Documento técnico revela problemas e intervenções nos rios de Petrópolis. Renovação com a Sinal Vida em Petrópolis vira alvo do TCE. Ações do Segurança Presente do 26º Batalhão de Polícia Militar apresentam resultados positivos em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Os contratos vencidos do transporte de resíduos da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, que tratam sobre o transbordo e a destinação final do lixo, podem afetar a coleta no município. De 3 contratos aditivos para manutenção dos serviços, 2 chegaram ao fim em janeiro de 2026 e o outro segue até julho. Confira. A situação do lixo em Petrópolis voltou a ser pauta após relatos da população. Em diferentes localidades, as reclamações são as mesmas: acúmulo de lixo e falhas na regularidade da coleta. A situação é deplorável. Por todo lugar que a gente passa na cidade ultimamente, as caçambas transbordando, lixo sem limite nas ruas, em todos os lugares. Isso é uma coisa horrível. Eu moro aqui no centro, na Rua Tereza, e a gente vê muitos sacos de lixo acumulados. Os cachorros soltos rasgam tudo pela cidade, também vejo até nos rios, nas beiradas dos rios, muito lixo acumulado. Você tem acúmulo de ratos, acúmulo de bichos, tem crianças que moram, então você imagina, você cria uma condição na cidade, assim, de extrema calamidade. Para a Isabela, o problema do lixo chega até o centro, o que afeta principalmente o turismo na cidade. Para os turistas isso é muito feio também, Tudo espalhado pelo chão, nos postos, muito lixo, eu vejo também à noite, que vão recolher tarde da noite na rua que eu moro, que é na Rua Tereza, que tem bastante movimento. Eu acho o serviço bastante precário. As crises de acúmulo de lixo já causaram grandes transtornos urbanos em Petrópolis em 2024 e alguns períodos de 2025. E a crise pode voltar devido ao fim do contrato aditivo com a empresa Solid Ambiental, que é responsável pela locação dos veículos e dos equipamentos utilizados na coleta dos resíduos sólidos urbanos, pelo transporte para a estação de transbordo e para o aterro sanitário localizado em Três Rios. O contrato com a Solid Ambiental foi firmado no dia 11 de julho de 2025, com prazo de 180 dias, chegando ao fim em janeiro deste ano. Assim como o acordo em termos aditivos com a empresa PDCA Serviços, que cuida da área operacional da Estação de Transferência dos Resíduos Sólidos Urbanos, também expirou em janeiro. Já o contrato com a empresa Força Ambiental, que presta o serviço de transportes e destinação dos resíduos, continua atuando até julho de 2026, com um custo de mais de 8 milhões de reais. Que é uma coisa crucial também no movimento da nossa cidade. Então, assim, você tem muitos problemas na nossa cidade, não só o lixo, mas você tem outras questões também que não estão sendo abordadas, e eu acho que é importante a gente começar a trabalhar essa questão e essa ideia. Eu espero que melhore, A gente espera que a situação melhore, Porque se piorar, aí eu não sei o que pode acontecer, Sobre os contratos vencidos mencionados, não há evidências de que foram prorrogados no portal da transparência da CONDEP e, portanto, não há uma regulação dos serviços. Quando questionada pela TV Correio da Manhã, ainda em 2025, a Prefeitura informou que o andamento do processo de concessão definitiva estava sendo organizado pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. Porém, não há atualizações.
Perguntada sobre os prazos finais dos contratos, a Companhia de Desenvolvimento solicitou que a reportagem questionasse a Prefeitura, mas até o fechamento dessa edição não recebemos resposta. Um relatório do Comitê da Bacia do Rio Piabanha aponta uma série de falhas nas obras de dragagem realizadas pelo programa Limpa Rio, em Petrópolis. O documento foi encaminhado ao Ministério Público e levanta preocupações sobre a segurança e a eficácia das intervenções. As vistorias foram realizadas entre 2024 e 2025 e compararam a situação dos rios antes e depois das obras. Segundo o relatório, em vários pontos os serviços foram considerados insuficientes ou feitos sem os cuidados técnicos necessários. Na Avenida Barão do Rio Branco, por exemplo, técnicos identificaram problemas na reconstrução de um muro. As pedras foram apenas empilhadas, sem argamassa, o que compromete a estrutura em caso de cheia. Além disso, o leito do rio teria sido aprofundado além do adequado, afetando a base do muro. Os apontamentos também indicam que, em alguns trechos, o assoreamento voltou menos de um ano depois das intervenções. Segundo especialistas, isso pode reduzir a capacidade de vazão dos rios e aumentar o risco de novos alagamentos na cidade. No túnel extravasor, na rua Pedro Elmer, a dragagem foi considerada superficial. O material retirado do fundo do rio foi deixado nas margens, o que facilita o retorno dos sedimentos durante as chuvas. O relatório ainda aponta ocupação irregular em área de proteção às margens do rio Piabanha, além do descarte de resíduos e retirada de vegetação em Itaipava, no rio Santo Antônio. O documento foi anexado a um processo na Justiça e deve orientar ações do Ministério Público. Sobre o túnel extravasor, o órgão explicou que a retirada total das pedras poderia aumentar a velocidade da água, fazendo com que o material atual funcione como dissipador de energia e que mudanças estruturais exigem um projeto específico fora do escopo do programa. Já em relação ao bota fora do rio Santo Antônio, o INEA informou que há tratativas com a Prefeitura para obras de contenção e recuperação da vegetação, além da elaboração de planos de estabilidade do terreno. Por fim, o Instituto também declarou que vai reforçar a fiscalização das empresas responsáveis pelas intervenções. Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou que a intervenção no muro da Avenida Barão do Rio Branco foi uma solução paliativa temporária para evitar deslizamentos e reconheceu a necessidade de uma obra definitiva. Sobre o túnel extravasor, o órgão explicou que a retirada total das pedras poderia aumentar a velocidade da água, fazendo com que o material atual funcione como um dissipador de energia e que mudanças estruturais exigem um projeto específico para fora do escopo do programa. Já em relação ao bota fora do rio Santo Antônio, o INEA informou que há tratativas com a Prefeitura para obras de contenção e recuperação da vegetação, além da elaboração de planos de estabilidade do terreno. Por fim, o Instituto também declarou que vai reforçar a fiscalização das empresas responsáveis pelas intervenções. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, identificou falhas no processo de prorrogação do contrato do estacionamento rotativo em Petrópolis. O TCE informou que o processo possui irregularidades formais e técnicas. A decisão foi tomada após análise do órgão, que avaliou os documentos enviados pela Prefeitura de Petrópolis. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro identificou algumas falhas no processo de prorrogação do contrato da Sinal Vida, que realiza o serviço de estacionamento rotativo em Petrópolis. Entre os principais problemas estão a falta de justificativas completas para a renovação do contrato, a ausência de estudos atualizados e dúvidas sobre a vantagem econômica da prorrogação. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, a Prefeitura de Petrópolis não apresentou de forma clara que a prorrogação do contrato é a melhor opção. O TCE destacou a ausência de uma análise comparativa com outras alternativas, como uma nova licitação. Também foi apontada a falta de um estudo técnico detalhado que demonstre os benefícios para o município e para os usuários do sistema.
Diante das falhas citadas pelo TCE, a Corte não aprovou a maneira que o processo foi conduzido. Com isso, o tribunal determinou que o Executivo Municipal adote medidas para corrigir os problemas identificados. Entre as recomendações estão a apresentação de estudos técnicos mais completos, justificativa clara da escolha pela prorrogação, análise econômica que comprove a vantagem para o município e maior transparência no processo. O estacionamento rotativo é o sistema que regula o uso de vagas em vias públicas, geralmente com cobrança por tempo. Esse tipo de serviço costuma ser concedido a empresas privadas por meio de contrato administrativo. O estacionamento rotativo é criticado por moradores pela qualidade do serviço prestado e pelo preço cobrado. Muito ruim. Por quê? Péssimo. Paga taxa muito alta, né, cara? E não tem segurança nenhuma. Entendeu? E aonde tu para, tu é multado. Então tu não tem lugar para parar. Então, tu para, tu fica ali 5 minutos, o cara já tá te cobrando. Tem que ficar pagando caro. Quando não tem ninguém, tem que pagar flanelinha. Então tá difícil. Eu acho um absurdo. É caro? Caríssimo. O público de Petrópolis sumiu em conta do estacionamento rotativo. Porque o pessoal que vinha para Roteireza fazer compra tem um gasto maior. Pedágio, combustível e estacionamento. Cidade que é a nossa cidade turística, os turistas vêm para cá, já é roubado no estacionamento, gente. Isso é um absurdo, pô. Isso aí para mim não existe, não. Outro ponto levantado pelos motoristas é a dificuldade de encontrar vagas nas ruas. Tá tudo cheio, já tá tudo cheio. Aí tem que parar o estacionamento privativo, porque felizmente paga um pouquinho maior, né? Mais caro. Aí na rua não tem vaga. Vaga no centro não existe. É horrível. No centro, principalmente, tem muita dificuldade. Para mais estacionamento rotativo mesmo, particular, privado, porque na rua é impossível. O tribunal também destacou que as decisões desse tipo precisam seguir princípios da administração pública, como legalidade, eficiência e transparência. Caso as irregularidades não sejam corrigidas, o contrato pode sofrer questionamentos ou até mesmo ser cancelado. Lembrando que em 2022, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, invalidou o contrato de renovação com a empresa, cujo período se estendia por 10 anos, ou seja, com prazo até 2035. A medida foi adotada após a criação de uma comissão especial na Câmara, que com 14 assinaturas dos parlamentares pedia a anulação do novo aditivo. O Correio Petropolitano questionou o município sobre a renovação e aguarda um posicionamento da Prefeitura. Os números da segurança pública em Petrópolis no mês de março de 2026 mostram um cenário de reforço no policiamento e resultados expressivos no combate à criminalidade. Dados da segurança presente do 26º Batalhão de Polícia Militar apontam um aumento nas abordagens e redução de indicadores importantes. Durante o mês de março, a Segurança Presente realizou 671 abordagens, com 15 pessoas conduzidas à delegacia e 5 prisões efetuadas, sendo 3 em flagrante por furto e 2 de criminosos que estavam foragidos da justiça. Além disso, uma motocicleta foi apreendida por adulteração. As ações fazem parte das estratégias de policiamento ostensivo nas ruas e da aproximação com a população que foram adotadas ao longo do período. Já o 26º Batalhão de Polícia Militar registrou 156 ocorrências e 98 prisões. Também foram apreendidos uma arma de fogo, 3 simulacros e cerca de R$23 mil em espécie. No combate ao tráfico, foram retirados de circulação 23 quilos de cocaína, 8 de maconha e 3,5 kg de crack. Os dados ainda mostram que 2 carros foram recuperados e que houve queda nos índices de criminalidade, tendo em vista que não houve registro de roubo de veículos e nem de carga. Os roubos de rua também reduziram 38%. E você vai ver no próximo bloco... Vereador solicita para a ANP recurso na fiscalização de impostos de combustíveis em Petrópolis. Trechos que ligam Petrópolis a Areal e Magé recebem nova iluminação de LED. Petrópolis registra saldo positivo de empregos no mês de fevereiro, mesmo com desaceleração no cenário nacional.
Petrópolis registrou 60 internações por SRAG em março. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? O vereador Tiago Damasceno, do PSDB, encaminhou um pedido formal para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, para solicitar o reforço na fiscalização em postos de combustíveis em Petrópolis. O documento aponta valores elevados e possíveis irregularidades, como a prática de cartel e falhas no abastecimento. O mês de março em Petrópolis foi marcado pelo aumento do preço da gasolina. O valor máximo de revenda da gasolina aditivada chegou a R$ 7,49 e o preço médio ficou em R$ 7,31. O preço máximo de revenda da gasolina comum alcançou R$ 7,29 e o valor médio R$ 7,22. Por conta desse aumento, impulsionado pelo conflito no Oriente Médio, o vereador Tiago Damasceno solicitou para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, um reforço na fiscalização nos postos de combustíveis em Petrópolis. Entre as demandas estão os preços muito elevados dos combustíveis na nossa cidade em comparação com outros municípios, o aumento que houve, por exemplo, no final de março, de quase 6% de um dia para o outro, a falta de concorrência entre os postos de combustíveis na nossa cidade e o risco de desabastecimento por conta da guerra acontecendo no Irã. A iniciativa do parlamentar foi reforçada após reunião com o diretor-geral da ANP, Arthur Neto, e realizada com o apoio do deputado federal Hugo Leal. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, dia 6 de abril, no Rio de Janeiro. De acordo com um documento enviado para a agência, o vereador requer a apuração de possíveis irregularidades, como a prática de cartel, em razão da uniformidade dos preços nos postos de combustíveis e falhas no abastecimento. Segundo o vereador, há pouca variedade de valores praticados entre os estabelecimentos. Nós levamos essa demanda e pedimos à diretoria-geral da ANP que pudesse reforçar a fiscalização dos postos de combustíveis da nossa cidade para garantir ao consumidor petropolitano
um produto de qualidade com preço justo. Como parte do requerimento, o vereador também convidou representantes da ANP e de outros setores envolvidos para uma audiência pública marcada inicialmente para o dia 16 de abril na Câmara Municipal de Petrópolis. O Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro iniciou a modernização da iluminação em rodovias estaduais que cortam Petrópolis e cidades vizinhas. Ao todo, 635 pontos de LED estão sendo instalados para melhorar a visibilidade e a segurança no trânsito. As intervenções acontecem na RJ 107 e 134, em trechos importantes para a mobilidade da região serrana. Na RJ 134, entre Areal e o Distrito da Posse, em Petrópolis, serão 245 novos pontos de iluminação, além da manutenção em cerca de 2 quilômetros da rede já existente. Ao todo, o serviço abrange uma extensão de 7,5 quilômetros da estrada. Moradores da região destacam, inclusive, que a falta de iluminação prejudicava a rotina e aumentava os riscos, principalmente para quem precisa transitar à noite, seja de carro, bicicleta ou a pé. A modernização da iluminação com tecnologia LED traz mais do que visibilidade. Além de aumentar a segurança nas estradas, o sistema também reduz o consumo de energia em até 80%, diminuindo a necessidade de manutenção e causando menor impacto ambiental, beneficiando diretamente motoristas e moradores da região. Já na Serra Velha da Estrela, na RJ 107, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro instalou 390 luminárias de LED, além de novos postes e cerca de 4 quilômetros de rede elétrica. O trecho que liga Petrópolis a Magé também recebe serviços de limpeza e desobstrução da drenagem. Por outro lado, a melhoria é considerada essencial por moradores, já que a região enfrenta neblina constante e baixa visibilidade, fatores que contribuem para acidentes. Com a nova iluminação, a expectativa é reduzir riscos e garantir mais segurança para quem circula diariamente pelas estradas. O Brasil criou 255 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do CAGED. Em Petrópolis, o saldo também foi positivo, acompanhando o cenário nacional, apesar da desaceleração em relação ao ano passado. O resultado representa a diferença entre contratações e demissões e mostra uma recuperação em relação a janeiro, quando cerca de 115 mil vagas foram abertas. Ainda assim, houve queda de 42% na comparação com fevereiro de 2025, reflexo dos juros altos e da desaceleração da economia. Todos os setores registraram saldo positivo no país, com destaque para o de serviços, responsável pela maior parte das contratações. Com a criação de empregos formais, o número de trabalhadores com carteira assinada encerrou fevereiro em mais de 48 milhões, uma alta de 0,53% em relação a janeiro deste ano e de 2,19% em relação a fevereiro do ano passado. Mesmo com um saldo positivo, o ritmo de geração de empregos desacelerou no país, influenciado pelos juros altos e pelo cenário econômico mais desafiador. Vale lembrar ainda que o mês de fevereiro é tradicionalmente mais fraco para o comércio, que se recupera dos fins dos contratos temporários do Natal. Em Petrópolis, foram 2.727 admissões e 2.429 desligamentos em fevereiro, com saldo positivo de 298 vagas formais. O destaque ficou para o setor de serviços, que liderou a criação de empregos no município, seguido pela indústria e pelo comércio. Já a construção civil e a agropecuária apresentaram leve redução. Os dados mostram que, apesar do cenário nacional mais desafiador, a cidade mantém a geração de empregos e estabilidade no mercado de trabalho local. O boletim Infogripe da Fiocruz informou que os casos de síndrome respiratória aguda grave seguem crescendo no país. Para se ter uma ideia, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foram registradas 60 internações, apenas no mês de março. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.
A síndrome respiratória aguda grave não é uma doença em si, mas uma complicação resultante de diferentes infecções por vírus, como a Covid-19, influenza, rinovírus, entre outros. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde informou que a cidade registrou em março 60 casos da síndrome respiratória que levaram o paciente à internação. Outro dado que chama a atenção é o do número de pacientes com a síndrome respiratória, mas que não foram internados. Em março, foram contabilizados 156 casos, sendo 87 de Covid-19 e 69 de influenza. Apesar disso, em 2026, foram aplicadas quase 12 mil doses de vacina contra a influenza e cerca de 1.800 contra a Covid-19. Lembrando, que a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por influenza e também pelo vírus sincicial respiratório é a vacinação. O boletim Infogripe mostrou que a maioria das unidades federativas no Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste estão com nível de atividade de síndrome respiratória aguda grave em alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento. O estudo é referente ao período de 22 a 28 de março. A gente também recomenda para que a população que mora nesses estados com alta de caso de SRAG, especialmente as pessoas dos grupos de risco, que usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. A gente também recomenda manter sempre aí a higiene das mãos. Outra recomendação importante, segundo a especialista, é que em caso de sintomas gripais ou de resfriado, o ideal é permanecer em casa em isolamento. Tatiana ressaltou ainda que, se não for possível, é importante a utilização de máscaras. E você vai ver a seguir: TCE dá parecer prévio favorável às contas do ex-prefeito de Três Rios. Cidadão tem até o dia 6 de maio para regularizar situação eleitoral. Região Centro-Norte aposta na indústria têxtil e na logística para crescer economicamente, de acordo com o estudo da FIRJOB. Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
As contas da Prefeitura de Três Rios, referentes ao exercício de 2024, geridas pelo ex-prefeito Joacir Barbaglio Pereira, do Republicanos, receberam um parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Apesar da aprovação, houve ressalvas e determinações, visto que as contas foram reprovadas pela Corte em 2025. As contas não tiveram aprovação por parte do Tribunal de Contas, em razão do município não ter atingido equilíbrio financeiro no exercício de 2024. As contas geridas por Joacir Barbaglio Pereira, conhecido como Joa, não atenderam determinações vigentes, como a aplicação mínima de recursos na educação. Não atingimento do equilíbrio financeiro do exercício, descumprimento do artigo 42 da LRF e não aplicação no mínimo de 25% das receitas com impostos e transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tal sugestão também é acompanhada pelo Ministério Público de Contas. O relator do caso, Marcelo Verdini Maia, logo no início da leitura do relatório, ressaltou em caráter preliminar um parecer favorável para as contas de Joa. Em sessão plenária realizada no dia 1º de abril deste ano, Marcelo Verdini informou que houve correção dos dados sobre o mandato de Joa, o que possibilitou uma nova análise, mesmo com a manutenção das irregularidades apontadas inicialmente pelo tribunal. Vale ressaltar que no dia 10 de março, também deste ano, a defesa do ex-prefeito apresentou novos argumentos, que serão considerados na decisão final. O documento informa passivos financeiros que devem ser desconsiderados. Aproximadamente R$ 4.600.000 a título de restos a pagar prescritos, aproximadamente R$ 11 milhões referentes a restos a pagar não processados e efetivamente cancelados, e aproximadamente R$ 18.800.000 a título de valores restituíveis, por não configurarem obrigação do município. O responsável pelo caso também afastou a possibilidade de irregularidades em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, mas determinou que o município adote ações necessárias para atender a norma no fim da gestão. Uma das principais ressalvas e determinações refere-se a medidas que devem ser adotadas pelo atual prefeito Jonas Gico, como a disponibilidade de caixa no fim do mandato em 2027. Isto posto, eu entendo que, no caso concreto, a irregularidade preliminarmente atribuída não mais se reveste de materialidade suficiente para fins de emissão de parecer prévio contrário. O TCE ressaltou que o Executivo precisa controlar melhor o que sobra em caixa para não gastar além do que arrecada. Se as despesas da Prefeitura forem maiores que a arrecadação e as vedações não forem seguidas, as contas poderão ser reprovadas. Outro ponto é em relação às dívidas judiciais, os chamados precatórios. Caso não sejam pagas conforme a lei, a gestão poderá sofrer sanções já na análise das contas de 2026. As verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Merenda Escolar também foram mencionadas. Ficou proibido usar a verba deste fundo para a compra de alimentos. Além disso, o que for gasto com a alimentação não pode ser somado aos 25% obrigatórios que a Prefeitura deve aplicar na educação. O voto é pela emissão de parecer prévio favorável, aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Três Rios, seu Joacir Barbaglio Pereira, referentes ao exercício de 2024, com ressalvas, determinações, comunicações e posterior arquivamento. Este é meu voto, senhor presidente. Após a conclusão do parecer técnico do tribunal, a análise segue para a Câmara Municipal de Três Rios, onde os parlamentares serão responsáveis por julgar as contas, podendo aprovar ou rejeitar. Nós questionamos a Casa Legislativa para saber se já há data prevista para a votação, porém não recebemos resposta até o fechamento dessa edição. A reportagem questionou ainda ao ex-prefeito Joacir Barbaglio sobre a nova decisão da Corte, mas também não houve retorno até o fechamento. Mais de 860 mil títulos de eleitor foram cancelados no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da Justiça Eleitoral. Vale lembrar que os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação e garantir o direito ao voto nas eleições de 2026. O prazo também vale para quem precisa tirar o primeiro título, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou resolver pendências.
Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro mostram que milhares de eleitores da região serrana e centro-sul fluminense já tiveram o título cancelado por não terem justificado a ausência nas últimas eleições. Em Petrópolis, por exemplo, dos 237.816 eleitores aptos, 10.095 tiveram o documento cancelado. Em Nova Friburgo, são 5.742 cancelamentos, em Teresópolis, 4.068, em Três Rios, 2.062 e em Paraíba do Sul, 1.194. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Ferreira, a situação acende um alerta para a população. Mais de 860 mil títulos de eleitores foram cancelados. Mais de pessoas também que foram colocadas em situação de irregularidade do título de eleitor por vários fatores, dentre os quais não votar seguidamente nem justificar em eleições passadas. O especialista reforça a importância de regularizar o documento dentro do prazo. O voto é o pilar da democracia, é o momento em que o cidadão ele escolhe quem vai representá-lo dentro das suas pautas, das suas ideias, da sua visão que ele tem para a cidade, para o Estado e para o governo federal, ou seja, para o Brasil, para o país. Os eleitores têm até o dia 6 de maio de 2026 para que a situação eleitoral seja regularizada e possa garantir o direito ao voto. Após essa data, o cadastro eleitoral vai ser fechado, conforme é determinado pela Lei das Eleições, que estabelece encerramento de 150 dias antes do pleito, marcado para o dia 4 de outubro. Outro número expressivo é o de biometrias registradas. Uma parcela significativa do eleitorado segue sem a biometria cadastrada. Em Petrópolis, 58.397 pessoas ainda não realizaram o procedimento, o que representa 24,56% do total. Em Nova Friburgo, são 36.543 eleitores sem biometria. Teresópolis, 28.447. Em Três Rios, são 11.445 eleitores. E em Paraíba do Sul, 8.452. Vale destacar que há restrições para quem está com o título irregular. Você quer fazer uma viagem, precisa do passaporte, mas o seu título de eleitor está cancelado. Você não vai poder tirar o seu passaporte porque o título de eleitor também está cancelado. O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos. Para emitir ou regularizar o título, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento, comprovante de quitação com serviço militar. A região Centro-Norte Fluminense tem na indústria têxtil e na infraestrutura logística dois dos principais motores para o desenvolvimento econômico. Por isso, um estudo da Firjan aponta caminhos para fortalecer a atividade industrial e atrair novos investimentos para o interior do estado. O levantamento mostra que a região tem vocação consolidada no setor têxtil, com destaque para o polo de moda íntima de Nova Friburgo, reconhecido nacionalmente. A proposta é avançar para uma economia criativa, integrando produção, design, turismo de compras e valorização da marca regional. A logística também aparece como fator estratégico, com rodovias como a BR-116 e a RJ-116, facilitando o fluxo da produção. Se nós melhorarmos essas vias, a gente melhora não só os investimentos, mas também reduz bastante o custo de frete na região. Acho que também é um ponto muito caro para os empresários da região, que, se melhorados, têm um potencial grande de alavancar ainda mais a economia local. A natureza, a gastronomia e o calendário de eventos regionalizados também são atrativos da região. No entanto, o estudo aponta que, apesar do potencial, a região ainda enfrenta desafios que precisam ser superados para garantir o crescimento sustentável. A indústria é responsável por 23% dos empregos na região e representa quase 20% do PIB local. Além do setor têxtil, áreas como metalmecânica, agroindústria e construção de baixo carbono também aparecem como oportunidades de expansão. O Centro-Norte reúne ainda mais de 10 mil estabelecimentos, com participação industrial acima da média estadual. Segundo o presidente da Firjan, Luiz Césio, o estudo oferece base técnica para que gestores públicos
públicos planejem investimentos em infraestrutura e potencializem as vocações regionais. A proposta é atrair novos negócios e gerar oportunidades, com a possibilidade de expandir esse modelo para outras regiões do estado. Nós entrevistamos cerca de 200 empresários no estado do Rio de Janeiro, contribuindo com a sua visão de futuro. Acho que isso é um trabalho que vai dar muito desenvolvimento e muitas oportunidades para os empresários do Rio de Janeiro. Por outro lado, o estudo aponta fatores importantes, como limitações na saúde básica, problemas de saneamento e falhas no fornecimento de energia. Mesmo assim, a região apresenta bons indicadores educacionais e de segurança, o que reforça o potencial para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento nos próximos anos. É muito importante a gente ter esse estudo justamente para a gente saber quais são as tendências, quais são as potencialidades da região e como apresentar isso para um novo governo que vem aí, né? Eu acho que é importante saber o que nossa região tem de melhor, o que a gente pode trabalhar em cima disso, o que a gente pode focar. E você vai ver no próximo bloco... Ação entre a Secretaria de Turismo e Banco de Sangue Santa Teresa busca incentivar a doação de sangue em Petrópolis. A PPO promove evento para manter continuidade dos serviços. O mês de abril começa com clima típico de outono e previsão indica temperaturas estáveis e chuva dentro da média no estado do Rio. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã,
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Uma ação realizada nesta segunda-feira em Petrópolis incentivou a doação de sangue na cidade. A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Turismo, em parceria com o GSH Banco de Sangue Santa Teresa, e acontece até o dia 19 de abril. A proposta da ação, realizada através da parceria entre a Secretaria de Turismo de Petrópolis e o GSH Banco de Sangue Santa Teresa, foi conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e aumentar o número de doadores. A doação é fundamental para garantir o atendimento de pacientes em hospitais e em situações de emergência. Nós fizemos questão de engajar todos os servidores para que nós possamos ter essa colaboração junto ao Banco de Sangue, visto, né, os estoques baixos, e entendendo essa importância, nós então tivemos essa iniciativa lá na Secretaria. Aumenta o número de doadores. É algo que está muito difícil da gente conseguir ultimamente, porque o número de pacientes está muito grande. E essas campanhas aí junto à Secretaria é muito importante, porque nos ajudam a salvar vidas. A campanha começou nesta segunda-feira e segue até o dia 19 de abril. E segundo o secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, mais ações como essa precisam acontecer na cidade. A gente resolveu apoiar e abraçar essa causa, né? E a gente fica aqui como um estímulo para outros colegas secretários que possam fazer também nas suas secretarias, convocar toda a população. É rápido, não dói, é muito prático e muito seguro. A campanha serviu como motivação para os funcionários da Secretaria de Turismo realizarem uma boa ação, e cada uma delas pode salvar até 4 vidas. A Secretaria ter essa iniciativa, eu acho que é plausível, é importante, é bonito, é muito bom. É tranquilo, eu já sou doador há bastante tempo, já estou acostumado. Tem que entender que uma doação salva vidas, entendeu? Então eu acho importante fazer, cada um fazendo um pouquinho, a gente salva muitas vidas, entendeu? Então, se você puder doar, eu acho importante você fazer isso. Você aí que está aí e acha que tem algum problema, que dói, aqui ó, não dói nada, é rápido, indolor, é bem tranquilo. Segundo a captadora do Banco de Sangue Santa Teresa, Eliane Custódio, todos os tipos sanguíneos são importantes, mas neste momento o estoque do tipo O negativo se encontra muito abaixo do necessário para atender a demanda dos hospitais da região. Os negativos, eles são a minoria, né, da população, e o O negativo a gente infelizmente está bem baixo, que é muito importante. Quem for desse tipo sanguíneo, vir fazer a sua doação regularmente. As doações podem ser feitas diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, na unidade localizada no bairro Bingen, na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. A campanha vai até o dia 19 de abril, então todos estão convidados, né, colegas, servidores, toda a população de Petrópolis, para que nós possamos ajudar o Banco de Sangue. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, enfrenta um momento complicado de arrecadação. Com isso, a instituição vai realizar o tradicional Bota Fora Meia Estação, do Bazar da Casa de Apoio. O evento começa na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, e vai até o dia 30. O bazar será realizado de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, na Casa de Apoio da APPO, localizada na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis. Nossas peças estão com preços super acessíveis, a partir de R$3, e eu conto com você que está nos assistindo para nos ajudar nesse momento. Todo o valor arrecadado vai ser utilizado para o pagamento de salários dos funcionários da APPO. Segundo a instituição, as arrecadações e doações sofreram redução, enquanto os custos operacionais permaneceram os mesmos. A APPO atua de forma contínua no acolhimento e suporte de pacientes oncológicos. Alguns pacientes e familiares dependem diretamente desse tipo de atividade promovida pela APPO. A ação já ocorreu em edições anteriores e teve grande adesão do público. Com isso, o bazar se consolida como uma ferramenta fundamental para o custeio de atividades da Casa de Apoio, ainda mais neste momento.
Então a gente precisa muito da sua colaboração, a gente precisa muito que você vá lá, além de levar peças bonitas, você possa ajudar a PPO a pagar as suas contas. As formas de pagamento incluem dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito, sem valor mínimo para compras. A PPO recebe ainda doações de mechas de cabelo para confecção de perucas que são concedidas para pessoas em tratamento de câncer. O Bazar Solidário, portanto, vai além da comercialização de produtos, representa um elo direto entre a solidariedade da população e a continuidade de um serviço que impacta vidas diariamente. O mês de abril deve ter um clima típico de outono na região sudeste, com temperaturas estáveis e volumes de chuva próximos da média. Já na região serrana do Rio de Janeiro, a previsão é que ocorram algumas variações no clima ao longo das próximas semanas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no estado do Rio de Janeiro, as temperaturas devem ficar próximas da média para o período, sem grandes extremos. A chuva também tende a se manter dentro do esperado para abril, com possibilidade de volumes um pouco mais elevados em áreas do litoral. Na região serrana, o cenário é de dias de sol entre nuvens, intercalados com pancadas de chuva, principalmente no fim da tarde e da noite. Essas mudanças são típicas do outono, uma estação marcada por variações rápidas no tempo ao longo do dia, o que exige a atenção da população. Mesmo sem a previsão de extremos, especialistas alertam para dias mais quentes em alguns períodos, com temperaturas podendo chegar perto dos 30 graus, seguidas por momentos de instabilidade. Até o dia 8 de abril, o tempo deve permanecer estável na região serrana, com predomínio de sol e poucas nuvens. A partir daí, a umidade aumenta e favorece a formação de pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde e da noite, mantendo o padrão típico do outono. Nesta terça-feira, toda a circulação atmosférica, toda a condição maior de chuva, ela se volta para o sul do país, com a formação de uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul, que tende a se deslocar para o oceano, formando o que nós chamamos de ciclone extratropical. Esse sistema deve avançar pelo país nos próximos dias, com a formação de uma frente fria que começa a influenciar o tempo no sudeste entre quarta e quinta-feira. A mudança marca o início de um período de maior instabilidade. Então, terça e quinta, variação de nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva isolada, tá? Considerando o ciclo diurno de temperatura e umidade, e por se tratar de uma região de serra, então, existe aí possibilidade de chuvas isoladas, mas nada que chame muito a atenção. Entretanto, de quarta a quinta-feira, com a chegada do sistema frontal, aí sim a gente passa a ter condições para pancadas de chuva e trovoadas isoladas na quinta e sexta-feira. Com a chegada dessa frente fria, a tendência é de aumento de nuvens e leve queda nas temperaturas máximas. Após a passagem do sistema, o ar fica mais frio e úmido, deixando as manhãs mais frescas, mas sem previsão de frio intenso. Então, teremos aí chuva ainda nesse final de estação chuvosa. Lembrando que abril é a transição entre a estação chuvosa e a estação seca, então a gente ainda tem alguma chuva nesse início do mês. E ali, a partir da segunda quinzena, as chuvas se tornam cada vez menos frequentes e a temperatura começa a variar mais ao longo do dia. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês, através do envio de denúncias, é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24, número 992483167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas segunda a gente tá de volta. Um bom fim de semana!
TVC, a TV do Correio da Manhã.